vai se abreviar. Nós temos o período de uma geração, de 48 para cá, uma geração. Quem nasceu aí em 1948? Ou antes? Ninguém, todo mundo nasceu depois. Então essa geração de 40, que nasceu em 48 é a última geração. Quanto tempo é uma geração? Lá em Gênesis, após o dilúvio, Deus fala que vai limitar os anos do homem a 120 anos. O salmista fala 70, 80. Então nós estamos bem próximos. O dia e a hora, Jesus fala em Mateus 24, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, somente o Pai. Nem o Filho, somente o Pai. Mas nós sabemos que o tempo está próximo. Está se abreviando. E o apóstolo Paulo nos alerta aqui, meu irmão amado. O que resta é que os que têm mulheres como sejam, como se não as tivessem. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Então eu não vou largar minha mulher, vou largar meu marido. Não, não é isso não. Ele fala lá no versículo 32, ele vai explicar o que ele quer dizer aí. Não é para ninguém largar de ninguém não, viu, irmão? Ele vai falar aqui, ó, versículo 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. É isso que ele está dizendo. O marido vive para sua esposa e para sua família. A esposa vive para o marido e para os seus filhos. Pelo menos é isso que a Bíblia nos ensina. E tem que ser. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, o que resta é que os que têm mulheres sejam como não as tivessem, quer dizer, ele está dizendo assim, ó, não deixa estes cuidados tomarem a tua comunhão com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Você tem que ter o teu momento de comunhão, você tem que ter um momento de busca com o Senhor. Não deixa as coisas, o teu trabalho, as tuas necessidades cotidianas tomarem o tempo que você tem para se consagrar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que ter um tempo separado seu de busca, de comunhão, de adoração. Você tem que ter um tempo seu, meu irmão amado, que você dedica ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não deixe de buscar ao Senhor, ao homem e à mulher. O apóstolo Paulo está alertando, olha, o tempo está se aproximando. Não te envolva muito com as coisas desse mundo e perca teu tempo de buscar a Deus. É isso que ele está falando. Você sai para trabalhar cedo, volta tarde, às vezes tem pessoa que faz dupla jornada, e aí quando vai ver não teve tempo para orar, não teve tempo para ler a Bíblia, não teve tempo para buscar o Senhor, passou as suas 24 horas, ele não teve nenhum momento de comunhão com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando, não deixa isso acontecer com você, o tempo está se abreviando. Porque quando o noivo chegar, não vai dar tempo de você colocar a sua vida espiritual em dia, não vai ter azeite na tua botija. O Espírito Santo não vai estar enchendo o teu ser, e se não estiver enchendo o teu ser, a parábola das 10 virgens diz que quem não tinha azeite, o que aconteceu? Ficou, não foi. Ah, mas depois eles voltaram e entraram. Não, quem ficou não entrou mais. É isso que Jesus conta na parábola das 10 virgens. As 5 prudentes entraram e as circunnécias ficaram de fora. E elas não puderam entrar. Mais tarde, quando elas foram bater na porta do noivo, o noivo disse, não vos conheço. Então, quando o apóstolo Paulo está nos alertando aqui, o tempo está abreviando, desperta, acorda, entenda o tempo. Pedro também está falando no mesmo sentido, irmãos, eles falaram há quase 2000 anos atrás para a igreja, alertando a igreja dos seus dias. E hoje, meu irmão amado, nós temos que estar muito mais atentos, muito mais vigilantes, porque hoje nós estamos muito mais próximos da volta de Jesus. Aquilo que João escreve, e ele escreveu isso há quase 2000 anos, ainda um pouquinho de tempo, quer dizer, um pouquinho, muito pouco de tempo. E aquele que há de vir virá e não tardará. Há 2000 anos João escreveu isso, um pouquinho de tempo. Alguns minutos, alguns segundos, vamos dizer assim, ele tentou expressar isso. Porque 1000 anos para o Senhor são como o dia de ontem, como um dia. Se o Senhor há 2000 anos falou que estava próximo, muito mais agora.
Nós estamos bem próximos da volta do Senhor Jesus Cristo. E ele continua falando aqui, versículo 30. Os que choram como se não chorassem. Os que folgam como se não folgassem. Os que compram como se não possuíssem. Ele está falando que nada venha roubar a nossa comunhão. Os que choram como se não chorassem. Tem pessoa que às vezes... Irmão, você vai para a igreja? Não, não vou mais não, porque eu estou magoado, estou sentido. Irmão, não tem tempo para a gente ficar com essas coisas, não. Agora não tem tempo, mas não, eu estou magoado, estou sentido. Olha, alguém me machucou, alguém me feriu. Não, vou dar um tempo com a igreja. Não tem tempo mais para isso. Não tem tempo mais, meu irmão amado, para você ficar com picuinha. É tempo de você se avivar, é tempo de você se colocar cada vez mais na presença do Senhor. Os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem. Sabe aquela pessoa? Não vou buscar Deus agora não, mais para frente, sou novo ainda. Tem pessoa que pensa assim. Não sou novo ainda, vou aproveitar um pouquinho o mundo, vou aproveitar essa fase da minha vida, vou aproveitar esse momento que eu estou vivendo. Tem pessoa que pensa assim. Não, agora tem uma oportunidade boa, vou ganhar bastante dinheiro, vou viajar bastante, tem uma oportunidade boa, agora coisas boas estão acontecendo para mim. Alguns são seduzidos pela fama, pelo sucesso, foram criados dentro da igreja, nos caminhos do Senhor, mas de repente Satanás vem com uma proposta e a pessoa vira as costas para o Evangelho, vira as costas para as coisas de Deus e vai desfrutar do mundo. Não, depois eu vou voltar. Depois pode ser que seja muito tarde. Os que folgam como se não folgassem. Não tem tempo para você, meu irmão amado. Deixa eu ver, deixa eu provar como que é o mundo. O mundo não tem nada para te oferecer. Isso é um laço de Satanás para te prender, para que quando chegar o momento do noivo, você fique, não haja azeite na sua botija, e você perca a oportunidade de encontrar com o noivo. A conversa de Satanás, ela é uma conversa bem... mole, sabe aquela conversa mole, como se diz, né? Aquela conversinha fiada, que ele falou para Eva, não, olha, não é bem assim, não. E Satanás está com essa mesma conversa para muitas pessoas, não vamos ser fanáticos não, né? Como é que eles falam hoje, tem os fundamentalistas, é isso? Não pode ser fundamentalista, né? Hoje tem pessoas, não, eu sou crente, mas eu não sou fundamentalista, não sou conservador, não sou conservador. Quer ser moderninho, quer falar a linguagem do mundo, quer viver como o mundo. Meu irmão, você ficar moderninho, você falar a linguagem do mundo, você viver segundo esse mundo, você vai ficar. Não tem tempo para ser politicamente correto. Não tem tempo, meu irmão amado, para você ser modernista. Não tem tempo para você perder, meu irmão amado, ao seu compromisso com a palavra de Deus. Não dá para relativizar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Há que se despertar, há que se entender que o tempo está próximo e se abrevia. E o Senhor cada vez mais vai despertar os seus servos fiéis. Presta atenção. Presta atenção que Deus vai começar a falar cada vez mais, porque o noivo está chegando. E o grito de que o noivo está chegando vai começar a ecoar. E muitos vão escarnecer, como Pedro falou, nós lemos aqui no princípio. Muitos vão escarnecer. Vão dizer, não, que é isso? Isso aí é papo de conservador. Isso é papo de fundamentalista. Isso é papo de gente bitolada. Esses que têm a cabeça muito abertinha vão ficar. Esses que são muito moderninhos vão ficar. Meu irmão, é tempo da gente se voltar para as coisas de Deus. Não podemos deixar que as coisas de Deus tomem conta da nossa vida. Mateus 24, 37, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. O pecado, nós falamos sobre isso, não é fazer essas coisas. O pecado é você se envolver tanto com essas coisas, você se esquecer da sua vida espiritual. É a mesma mensagem que Paulo está falando aqui, o tempo está abreviando, acorda, desperta, entende o tempo, entende o momento que você está vivendo. Quantas pessoas abriram mão do seu ministério para fazer uma carreira no mundo, para ganhar dinheiro? Quantas pessoas, eu conheço pessoas que tinham um chamado de Deus, não, vou fazer minha carreira, vou ganhar dinheiro, vou fazer meu pé de meia. Se não despertar, se não voltar para os caminhos do Senhor, vai ficar.
vai ficar com o seu dinheiro no banco, vai ficar com a sua carreira, vai ficar com a sua profissão, vai ficar, meu irmão amado, com as coisas deste mundo, vai ficar com essas coisas porque fez a sua opção, não tem tempo de voltar, meu irmão amado. Jesus fala isso, aquele que lança a mão do arado não pode voltar atrás. Está lá em 2 Timóteo 2,4, ninguém que milita, vamos lá, 2 Timóteo 2,4, passa aí umas folhinhas para frente aí, está em 1 Coríntios, vai um pouquinho, 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que o apóstolo Paulo está falando? Tem gente que tem chamado, não estou falando para todo mundo não, tem gente que não tem chamado, mas tem gente que tem chamado, que era para estar no ministério, e está fazendo o quê? Está se embaraçando com as coisas desta vida. Vai perder, meu irmão, não vai dar tempo. Quando Jesus voltar não vai dar tempo, não, agora deixa eu... Não vai dar tempo, meu irmão. Se o Senhor tem um chamado teu do ministério, não se embarace com as coisas desta vida. Vai um pouquinho para frente, Tiago. Lá depois de Hebreus, Tiago 4. Verso 4. Olha o que Tiago fala, nos alertando: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem pessoa que está sendo amigo do mundo. Que sentido, pastor? Não vai na igreja não, não vai na igreja não. Não, vamos viajar, vamos fazer, está deixando as coisas de Deus por causa da amizade do mundo. Está trocando o altar de Deus, a presença de Deus, por causa das coisas do mundo. Irmão, uma coisa é você está nas suas férias, você vai, não tem problema. Mas, meu irmão amado, você não pode ser lá na tua férias, você tem que buscar Deus. Você não pode trocar, tem pessoa que está trocando a presença de Deus, trocando a casa de Deus, para agradar as pessoas do mundo. Quem quiser agradar o mundo é inimigo de Deus. O apóstolo Tiago está falando isso daqui. Vamos voltar para Lucas, capítulo 9. Vamos voltar para o Evangelho de Lucas. Olha que Jesus também fala, Lucas 9, versículo 62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus falou que ele nos chamou para fazer uma missão. Aí inclui todo mundo, não é só quem tem ministério, não. Jesus está falando: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus nos chamou para fazer? Trabalhar na obra do Senhor. Nem todo mundo vai ser pastor, mas todo mundo vai trabalhar na obra do Senhor. Não precisa ser pastor para evangelizar. Não precisa ser pastor para falar de Jesus. Não precisa ser pastor para orar por alguém. Tem alguém enfermo lá, deixa eu fazer uma oração por você. Tem alguém que está precisando, vamos na igreja. Não precisa ser pastor para fazer isso. Manda um versículo para a pessoa, a palavra de Deus diz assim. Não precisa ser pastor para fazer isso, meu irmão. Muitas pessoas que estão aí, não, isso aí não é comigo, isso aí é com o pastor, é o pastor que evangeliza, é o pastor que fala, é o pastor que tem que orar. Não, meu irmão, nos nossos dias hoje as pessoas não querem ter compromisso com nada, não. Você foi chamado pelo Senhor Jesus para ser sal e luz no meio da tua geração, você tem que fazer a tua parte. Está lá no colega de escola, está lá na família, está lá no colega de trabalho, começa a falar de Jesus. Está na fila do banco, está na fila do mercado, a pessoa encostou, começou a abrir o coração do nada. Quem já viu isso acontecer? Será que é só comigo que acontece isso?
Você nunca viu a pessoa na vida, de repente a pessoa encosta perto de você, começa a falar, abre o coração. O que é aquilo? Deus está abrindo oportunidade para você lançar a semente. Você não tem que ficar pensando, nossa, meu Deus, se ele fosse na igreja. Não, ali é o momento de você lançar a semente. De você falar da palavra de Deus. Pode ser que aquela pessoa, você nunca mais encontre ela, mas aquela mensagem que você lançou vai ficar. Amanhã ou mais tarde, Deus vai usar outra pessoa, vai lançar mais uma semente. Às vezes é assim. A pessoa ouve aqui, ouve ali, ouve lá, e Deus vai trabalhando com aquela palavra no coração da pessoa. De repente, o apóstolo Paulo fala isso, um planta, outro rega, mas outro é o que ceifa. Nem sempre o que planta vai regar e vai ceifar. Às vezes é cada um que vai ter a sua participação. Um jogou a semente, outro foi lá e regou, outro foi lá e colheu. Mas todo mundo trabalhou. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está falando a respeito de salvação. A gente não pode se omitir. Eu não posso falar de Jesus porque ele é de outra religião. Se eu falar de Jesus, eu corro o risco de perder a amizade. Eu corro o risco de... Mas, irmão, não tem tempo mais para a gente ficar com essas coisas. Vai lançando, não entra em choque. Não, a palavra de Deus diz assim, diga a palavra de Deus. Olha, Jesus diz isso. Fica dizendo a minha religião, o meu pastor, não. A palavra de Deus diz isso. Jesus disse isso, está escrito na Bíblia isso. É assim que a gente evangeliza, é assim que a gente lança boa semente. E não precisa, meu irmão amado, você ter um curso de teologia para você fazer isso. Não precisa você ter um cargo na igreja para ser isso. Não, isso é coisa do diácono, isso é coisa do presbítero, isso é coisa do pastor. Não, do evangelista eu não tenho cargo nenhum na igreja. Irmão, para com isso. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto. Não, nós estamos num trabalho, numa seara santa. E o que é essa seara santa? O que é o trabalhar de Deus? Ganhar almas para Jesus. Ninguém mais quase fala em ganhar almas. Ninguém está preocupado, meu irmão, com as pessoas que estão se perdendo. Como é que você evangeliza hoje? Vamos falar do evangelismo moderno. Você está pobre, vamos na igreja, você vai ficar rico. Isso não é evangelismo, irmão. Isso não é evangelismo. Evangelismo é falar da salvação de Jesus Cristo. Falar da vida eterna de Jesus Cristo. É pregar a boa nova de Jesus Cristo, o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna. O mundo passa e a sua concupiscência, as coisas desse mundo vão passar e vão ficar, meu irmão amado, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É tempo da gente despertar e falar da salvação eterna. Quantas pessoas às vezes estão bem financeiramente, têm dinheiro, têm boa posição, mas estão sofrendo por quê? Porque falta Jesus, porque falta perdão, porque falta transformação, porque falta um novo nascimento, porque falta a certeza da vida eterna. Outras pessoas têm um medo tremendo de morrer. Às vezes a pessoa luta, trabalha, conquista as coisas, de repente, uma certa idade da vida, ele começa a pensar, nossa, a morte está chegando. Ele começa a ver as suas pessoas, os seus contemporâneos, começam a morrer um outro. E aí ele começa a pensar, meu Deus, o que é a vida? O que vai ser se eu morrer? O que vai acontecer comigo? Às vezes a pessoa está assim, está precisando ouvir que há uma vida eterna em Cristo Jesus. Está precisando entender que tem, meu irmão, um caminho que leva à eternidade. Esse caminho é Jesus. Tem pessoa que às vezes está lá se dedicando àqueles que não são Deus, gastando a sua vida, e você sabe que aquilo vai levar a pessoa para o inferno. Dá a boa nova de Jesus para ela. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quantas pessoas estão aí sofrendo, porque servem, meu irmão amado, aquilo que não é Deus, aquilo que não é a verdade, aquilo que não são os mandamentos de Deus, não sabe o que é perdão de pecados, não sabe, meu irmão amado, o que é nascer de novo. Quantas pessoas com depressão, carregando culpa, carregando tantas coisas do passado aí, com a vida toda destruída por dentro, porque não sabe o que é perdão de pecados, porque não sabe, meu irmão amado, o que é nascer de novo. Quantas pessoas estão lá carregando o peso dos seus pecados, carregando as suas culpas. Quantas pessoas estão tão iludidas, achando que a vida
é um faz de conta, que o céu é um lugar que não tem nenhum padrão, que vai entrar todo mundo lá, entra lá quem é só querer que entra. Não é assim, meu irmão. Quantas pessoas estão enganadas, iludidas. E às vezes você está convivendo com a pessoa, anos e anos, uma coisa é a pessoa não aceitar. Você abrir a sua boca, a pessoa fala, não, e cada um na sua religião, você na minha, eu na sua. Amém, você fez a sua parte. Outra coisa é você nunca falar, você nunca abrir a boca, você nunca lançar semente. A gente tem que lançar boa semente. Se a pessoa vai aceitar ou não, isso é ela com Deus. Mas eu tenho que falar de Jesus Cristo. Eu tenho que proclamar as boas novas de Jesus Cristo. Vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 7. E eu quero frisar para você a parte A do versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O tempo está se abreviando. Nós estamos numa contagem regressiva. E muitas pessoas ainda não estão entendendo. Muitos, a maioria não está entendendo. A gente está numa contagem regressiva da vida, porque vamos dizer que Jesus volte e eu morra primeiro. Eu estou numa contagem regressiva. Nós estamos numa contagem regressiva para o arrebatamento da igreja, porque a gente sabe que em 1948 deu start de uma contagem regressiva para a volta de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que não estão apercebidas. Existe a contagem regressiva da nossa vida natural. E nós vamos passando, vamos envelhecendo. Quem é novo não está preocupado com isso. Mas quanto mais o tempo vai passando, você vai passando lá dos 40, dos 50, você já vai começar a entender que, opa, peraí. Você começa a olhar, ver algumas pessoas indo embora. E aí você começa a pensar e falar, meu Deus, peraí. Passei da fase de achar que a vida é para sempre. Agora eu estou entendendo que a vida, ela é limitada. A vida carnal aqui nessa terra. E aí a gente começa a olhar e falar, meu Deus, espera aí. O que vai ser na eternidade? A gente tem que acordar para isso. Tem pessoa que não pensa nisso. E nós temos que entender que tem essa contagem regressiva natural da vida. E tem a contagem regressiva para o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com teu Deus. O tempo está se abreviando. As coisas vão passar cada vez mais rápido. E o tempo não vai se alongar, ele vai se abreviar. E nós temos que estar entendendo o tempo e o contexto da nossa vida. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Jesus, eis-nos aqui diante da tua presença, nesta manhã, Senhor. Meu Deus, nós precisamos entender, ó Pai, entender que há um tempo que está se abreviando, ó Pai. Há um tempo que está se extinguindo, o tempo da graça está se extinguindo, ó Pai. O tempo da igreja de Jesus Cristo sobre a terra está se acabando. Meu Deus, nós olhamos e vemos o cumprimento das profecias acontecendo aos nossos olhos. Israel se tornou nação. Meu Deus, já tem mais de 70 anos, Pai. E tu disseste que aquela geração não passaria. De 1948 para cá, o tempo está se esgotando, ó Pai. Já foram mais de 70 anos, ó Senhor. E nós precisamos entender, o noivo está chegando. É tempo de acumular azeite na nossa botija. É tempo de acumular azeite dentro de nós. Como é que a gente acumula azeite? Buscando a Deus, consagrando a nossa vida a Deus, trabalhando para o reino de Deus.
É tempo, meu irmão amado, de você despertar. Como o apóstolo Paulo falou, desperta, começa a remir o teu tempo. Começa a... Opa, peraí, eu não li a Bíblia todo dia, agora eu vou ler a Bíblia todo dia. Eu não orava todo dia, mas não estou falando aquela oração que você faz antes de dormir, não. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, peço que o Senhor abençoe minha noite de sono, em nome de Jesus. Nisso aí não, não. Estou falando que é errado você orar assim, não, mas uma oração de comunhão, de busca pela presença do Senhor. Você precisa ter esse tempo. Chega, não tem tempo mais, meu irmão amado, de você ficar desperdiçando o teu tempo com aquilo que não te edifica. Começa a remir o tempo. Começa a gastar teu tempo falando de Jesus. Começa a gastar teu tempo conhecendo e crescendo no teu conhecimento para com o Senhor Jesus. Começa a gastar tempo, meu irmão amado, pedindo para o Espírito Santo encher a tua vida. Começa a gastar tempo pedindo para o Espírito Santo usar a tua vida, usar os teus lábios, para você falar. Tem pessoas na tua família que precisam ouvir. Tem pessoas na tua vizinhança que precisam ouvir. Tem pessoas no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade que precisam ouvir. Tem pessoas na tua geração que precisam ouvir. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Meu irmão amado, você tem que anunciar as boas novas. Você tem que espalhar a boa semente. Você tem que falar de Jesus. O apóstolo Paulo diz, há tempo e há fora de tempo. Agora, mais do que nunca, há tempo e há fora de tempo. Vai lançando a boa semente. Vai lançando a boa semente. Vai falando de Jesus, vai falando de Jesus, vai falando. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus diz assim. Se uma pessoa rejeitou, não, eu não quero saber, vai para outra, não fica perdendo tempo não, vai para outra. Jesus ensinou os seus discípulos aí, vai numa cidade, se não te receber lá, sacude o pó daquela cidade e vai para outra, não para não. Não fica perdendo tempo não. Às vezes a gente fica perdendo tempo com quem não quer nada com nada. Você está lá insistindo com uma pessoa que não quer saber de Jesus. Meu irmão, vai adiante. Se aquele não quer, tem outros que querem. Nem todo mundo que ouviu o Senhor Jesus se converteu. Jesus fala, Cafarnaum, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se tira esse dom, vissem os sinais que foram feitos em você. Jesus fala isso. Porque Sodoma e Gomorra, se eu tivesse feito os sinais que eu fiz no meio de você lá, eles teriam subsistido até hoje. Meu irmão, nós temos que falar de Jesus. Nós temos que ganhar almas ao Senhor Jesus. Usa todos os meios que Deus te der. Usa teu WhatsApp, usa tuas redes sociais, usa tua conversa direta, usa teu status, usa teu stories, usa o que você puder, mas vai falando de Jesus. Mas vai proclamando as boas novas de Jesus. Aonde você estiver, é no mercado, fala de Jesus, é no açougue, fala de Jesus, é na feira, fala de Jesus, é na farmácia, é no hospital, é na fila, é na oficina, é aonde você estiver, vai falando de Jesus, vai espalhando o bom perfume de Jesus. Ah, meu irmão amado, vai proclamando as boas novas de Jesus, vai remindo o teu tempo. Porque quando o noivo chegar, cessou. Cessou, meu irmão. 5 virgens saíram desesperadas para comprar azeite. Vamos recuperar o tempo perdido. Não recuperaram nada. E não entraram com o noivo. O tempo é agora, é hoje. A palavra de Deus diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não dá mais tempo de você falar, não, amanhã. Não, depois da manhã. Não, mês que vem. Ano que vem. Não, quando eu aposentar. Não tem mais tempo disso, meu irmão. Não dá mais para a gente ficar empurrando com a barriga. Não dá mais para a gente ficar pensando num futuro hipotético e distante. Meu irmão, hoje é o tempo, agora é a hora. O tempo está se abreviando. Aprenda a remir o teu tempo. Aprenda, meu irmão amado, a maximizar o teu tempo. Aproveitar ao máximo aquilo que você recebe de Deus. Porque num abrir e piscar de olhos, é tão rápido.
É tão rápido. Vai ser assim. Num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, num momento que a gente não espera, a trombeta vai soar. E nós temos que estar prontos nesse momento.